Olá, boa tarde, espero que todos me ouçam bem. Um prazer estar aqui nesse painel FIS Week, um debate com temas tão ricos e tão contemporâneos à saúde, quando a gente quer pensar em sistema de saúde hoje em dia. E eu acho que meu prazer ainda é maior por ter a super honra de moderar um tema, uma conversa sobre um tema tão relevante, que é o tema da saúde mental. Nós já fomos, de certa forma, apresentados, Litsa Bernardes, da Amil Customer Experience e diretora também do pós-venda. Vou pedir para os meus colegas, além de falarem os nomes, falarem do sentimento de estar aqui. Eu acho que a gente que traz a bandeira Amil, uma empresa que tem como missão ajudar as pessoas a viverem de forma mais saudável, acho que já foi o tempo que a gente pensava somente num corpo são. A gente sabe que, fundamentalmente, a nossa mente sã faz a diferença. E temos um valor também na companhia como compaixão. Então, compaixão e saúde mental estão interligadas, faz a diferença. É uma honra fazer essa conversa aqui. Eu queria pedir para o Felipe falar do sentimento dele, da Natália, depois, para a gente se aquecendo para a conversa que a gente vai ter. E estamos aqui à disposição para perguntas, tema super importante. Sabemos, por favor, podem ir mandando que a gente vai trazer aqui à tona. Vamos lá, Felipe? Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui neste evento, o meu primeiro evento, assim, de alta escala, assim, estou muito feliz, de verdade, é um sentimento muito positivo, e falar sobre saúde mental é algo que é necessário, é algo que tem potencializado cada vez mais essa importância, a necessidade, as pessoas têm pedindo, né, ou seja, esse ato de compaixão, de empatia também ao próximo e dar essa voz a nós, profissionais de saúde, às pessoas que estão necessitando também é de grande importância. Então, estou muito feliz de participar aqui do evento. Muito obrigado. E você, Natália? Litsa, assim como para o Felipe, para mim é um grande prazer, uma grande honra o convite. Bom, enquanto psicóloga de formação, né, profissional da saúde mental, esse tema para mim é muito caro, muito valioso e especialmente neste contexto em que estamos inseridos, né, no aqui no agora, nesse atravessamento da pandemia e nessa mobilização social batermos esse tema, né, cada vez mais potencializada. E a AMIL vem hasteando essa bandeira da necessidade de cuidados em saúde mental, de manutenção da saúde mental, da prevenção do adoecimento, enfim, né, por ser algo tão importante para mim enquanto profissional e de grande magnitude também em termos sociais, né, para toda a nossa sociedade, me deixa muito contente de estar aqui contribuindo com vocês nesse papo. Espero que seja uma ótima conversa. Ótimo, Natália. Com certeza será. A fala de vocês já veio com algumas coisas que eu vou jogar aqui para a gente começar a esquentar. A gente fala muito da saúde mental, relevante nesse momento, mas eu vou conversar com você, Felipe, por favor. A gente sente ele mais agravado, com certeza. Mas da onde vem isso? Você poderia partilhar com a gente um pouco quais são os comportamentos que vocês, técnicos, conhecedores do tema, percebem que a nossa sociedade apresenta, que eles estão fazendo a saúde mental ser tão relevante? Quais são esses comportamentos, os sinais que a gente dá, que a gente pode ter um agravamento da saúde mental? E fecha depois com essa visão da pandemia. Em que medida a pandemia também contribuiu para isso? Felipe, começo com você. Com certeza. Primeiramente, nós buscamos muito pela perfeição das nossas atividades, nossos dia a dias. Então, hoje em dia, nós estamos cada vez mais imediatista, né, na questão de ter as nossas necessidades diante do contexto ambiental mesmo, da nossa cultura, por exemplo. Vamos falar aqui no Brasil, né, a priori, né, aqui no Brasil, de ter que trabalhar, de ter que fazer as atividades, ter que cuidar da família. Muitas pessoas, principalmente, ultimamente, aqui nós falamos da pandemia, né, um pouquinho antes da pandemia e durante, que fica sob responsabilidade de múltiplas tarefas, né? Então, aquela busca pela perfeição, aquela intolerância que a gente chama, a incerteza.
Então, quando a gente fala num contexto de pandemia, por exemplo, tanto de pré e pós-pandemia também, é uma incerteza muito grande do que virá, de como se readaptar às atividades do dia a dia. Então, as perdas funcionais do dia a dia, então, o trabalho, então, às vezes tem que, por exemplo, ir de uma determinada forma para o trabalho e não tem a condição, seja de carro, seja de ônibus, seja de metrô. Então, isso tudo tem interferido cada vez mais na ansiedade desse comportamento de ter as coisas mais prévias, mas muitas vezes não consegue por ter esse dia a dia, essa rotina do dia a dia muito corrida. As tarefas estão alterando cada vez mais a rotina do dia a dia, ou seja, o hábito de sono está cada vez mais alterado, a questão do padrão alimentar também, ou seja, as atividades diárias estão cada vez mais interferindo no dia a dia. Então, torna-se um comportamento automático. Então, é muito comum as pessoas chegarem e falar assim, eu passo um estresse comum no dia a dia, que é nada mais do que um trânsito, por exemplo. Né? Mas um estresse hoje, um estresse amanhã, então vai tornando uma bola de neve, começa pequenininho, vai aumentando, até vir esse estresse, e você acaba tendo um comportamento mais agressivo, não fisicamente, mas verbalmente também. Então, isso, eu costumo brincar que o estresse ele acaba interferindo, acaba sendo contagioso também. Então, se eu estou estressado no ambiente de casa, por exemplo, a outra pessoa também fica estressada, e é cada vez mais potencializado isso. Então, a falta de comunicação assertiva, no caso, isso torna-se um comportamento automático. Isso tem aumentado cada vez mais o estresse, potencializado aí por sinais de ansiedade, sinais de até mesmo de burnout, né, que é o boom hoje na questão laboral, na questão do dia a dia. Então isso pode interferir também nesse comportamento. Então é importante, né, procurar um profissional para que tenha essa orientação e que possa alinhar e perceber esses comportamentos, né? E ficar atentos a não procurar um caso de psicólogo, por exemplo, como algo pejorativo, e sim como um cuidado, assim como busca um médico, cardiologista, um neurologista, os exames de consulta, nós precisamos manter também para a nossa saúde mental. Aliás, o corpo também pode responder com isso, né, tendo algumas respostas fisiológicas. Sim, você até entrou por um caminho que eu quero puxar, essa correlação de corpo e mente para a saúde mental, mas você falou da perfeição, né? Eu vou pegar esse caminho com a Natália. Perfeição, o idealizado, uma sociedade que busca... A gente precisa estar bem, até toda a dinâmica de redes sociais talvez puxem mais por isso. E muitas vezes vem sofrimento. Natália, tem correlação o sofrimento com a saúde mental e em qual medida? Bacana, Litza. Me chama a atenção, né, retomando a fala do Felipe, para que a gente faça de fato uma conversa, né, aqui se entrelaçando e contribuindo um com o outro. O Felipe toca em pontos essenciais que você captura, né, que é justamente os determinantes sociais na saúde mental. O quanto estarmos inseridos em sociedade nos afeta, né, positiva ou negativamente. A própria construção social, né, ela contribuiu para que o sofrimento também mudasse de face. Né? O sofrimento de décadas atrás, ele tinha uma cara que não é a cara de hoje. Né? Hoje a gente sofre por outras questões, e isso muito coincide com o momento em que a gente vive, né? Então, isso que você cita do atravessamento da pandemia, o que o Felipe tocou nos pontos do estresse cotidiano, mostra como a saúde mental não pode ser recortada e entendida sem estar em um contexto, né? Então, a gente precisa olhar para esse contexto, a gente precisa considerar todos os determinantes de saúde também interferindo, impactando a saúde mental. E é perfeito o que você traz, né? Essa questão do sofrimento é muito confundida. E aqui eu vou usar algumas
tentar simplificar um pouco, né, para a gente não entrar numa conversa tão epistemológica, conceitual, mas trazer um pouco para o campo prático, para que a gente consiga refletir sobre isso e pessoas que não são da área, mas que têm interesse pelo tema também consigam. Por exemplo, o sentimento de dor, de angústia, de tristeza, esses sentimentos, eles são inerentes à condição humana. Então, pelo simples fato de sermos humanos e de estarmos inseridos em um contexto, né, no caso, na nossa sociedade, a gente já está vulnerável a sentir. E a sentir sentimentos mais positivos, que muito nos agradam, né, muito nos interessam, mas também sentimentos que ficam aí em torno do que a gente entende como negativo, que seria a sensação de dor, de angústia, de tristeza, de frustração. Isso tudo é inevitável. A gente não consegue não sentir nenhum desses sentimentos, né? Fazem parte da nossa constituição, da nossa natureza. E são sentimentos até mesmo necessários, até para o desenvolvimento do nosso psiquismo. Quando a gente está vivendo uma situação mais difícil, que nos provoca dor, sofrimento, são nessas situações que a gente desenvolve ferramentas de ultrapassar, né? A gente se desenvolve. Eu escuto muitas, né, enquanto psicóloga, assim como o Felipe, eu escuto muitas pessoas trazendo questões dessa ordem, né, que foi em uma situação muito difícil da vida, que abriu espaço para uma outra estratégia, para um outro eu, para uma outra percepção sobre si e sobre o mundo. Então, esses sentimentos, eles são inevitáveis. Né? A gente, com essa necessidade de controle que Felipe também citou, a gente tende a acreditar que a gente vai conseguir controlar até o que a gente sente. Né? E não conseguiremos. A gente vai conseguir desenvolver estratégias para lidar com o que a gente sente. Agora, esse controle a gente não consegue, né? Nem seria saudável se conseguíssemos. Então, é importante a gente saber que dor, sofrimento, dor, tristeza, angústia, os sentimentos, eles estão aí. Mas há uma diferença entre esses sentimentos pro sofrer, pro sofrimento. O sofrimento é quando a gente estagna em um sentimento. É que quando a gente sente dor e só consegue sentir dor. É quando, diante da dor, a gente não encontra nenhuma saída. E aí, em determinada frequência, em determinada intensidade, isso pode se transformar em um sofrimento, que, por sua vez, né, também o quanto isso impacta aquela pessoa no dia a dia, na sua funcionalidade cotidiana, o quão intenso pode se desdobrar em um adoecimento mental. Então, veja, né? A gente vai partir de um lugar comum a todos, sentimentos e sensações que a gente vivencia. Não é porque eu estou triste, por exemplo, que eu estou com depressão. Né? Eu escuto muitas pessoas também se confundirem nesse sentido. A tristeza, ela está aí para todos nós. Mas a depressão é algo onde a tristeza se tornou um sofrimento, né? Que impactou, ganhou uma dimensão na vida daquele sujeito. E sem ferramentas para ultrapassar, para lidar com esse sofrimento naquele momento, né? Poderia ter em outro momento, mas naquele momento não houveram ferramentas para se trabalhar aquilo e que acarreta, então, em um adoecimento. Então, sim, né, o sofrimento, ele está relacionado à saúde mental, né? É a partir do momento que a gente não consegue elaborar que a gente pode adoecer. E na contemporaneidade, só para amarrar minha fala, porque eu falo muito, então eu tenho que tomar cuidado com o relógio, mas na contemporaneidade, né, esse sofrimento ele foi adquirindo novas faces mesmo, novas formas de sofrimento, muito associadas a essa sociedade contemporânea que a gente vive, né, e as modificações sociais que aconteceram nela. Um exemplo disso é esse ideal de perfeição, que a Litza trouxe logo na pergunta para mim, né, a gente está vivenciando um contexto onde o perfeito tem uma outra cara do que tinha antes, e o perfeito de hoje, esse ideal de perfeição, ele institui uma necessidade da gente, uma exigência social pela nossa aparência, né? Então, a padronização dos corpos, o modo como a gente se veste, existe algo socialmente aceito que a gente precisa se encaixar. O sucesso profissional, né? A gente
A gente também criou um ideal do que é sucesso, do que é estar realizado no trabalho, e a gente tenta se encaixar ali, né? E muitas vezes isso tudo não é atingível. A gente está projetando um super-humano, né? Que tem um bom desempenho na vida pessoal, profissional, na aparência, na inteligência adquirida, né? Isso tudo talvez não caiba, né, em uma pessoa humana, com todas as suas fragilidades, incertezas, inseguranças. Então, esse super-humano idealizado do mundo moderno, essa figura, né, que se idealizou, ela deixa de considerar que existe dor, angústia, frustração. Não há espaço para o sofrimento, né, nesse super-humano. E esse é um território fértil para o adoecimento. Verdade, claro. Porque é um território do potencial ao máximo em todas as esferas da sua vida, que talvez tenha muito pouco de real, né? E acaba levando essa estagnação. Foi bárbaro te ouvir. E pensar o sofrimento como a estagnação, algo que eu não consigo sair disso. Aí você me puxou para a próxima, que eu vou para o Felipe agora. Mas dá para a gente perceber antes, um caminho que se fala muito é o conhece-te a ti mesmo, né? Como é que o autoconhecimento, Felipe, poderia nos ajudar como uma ferramenta, para pegar uma expressão que vocês usaram, para lidar melhor com esses sintomas? Como é que o autoconhecimento pode fazer a diferença? Eu, indivíduo, me percebendo em todo esse contexto. Isso ajuda a estar mais atento aos sintomas? Perfeito. O autoconhecimento nada mais é do que habilidades que o indivíduo tem, é um conjunto de habilidades para lidar com determinadas situações, né? Então, ter esse processo de integralidade, a gente fala de integralidade, né? Que as pessoas consideram como perfeição ser integral, a integralidade, não necessariamente. Né? Apesar de suas dificuldades, o reconhecimento de suas limitações do dia a dia, olha, isso aqui eu não consigo, né? Isso aqui estou com dificuldade, não é sinal de fraqueza, que é bem essa questão que as pessoas comentam, né? Da questão cultural, né? Principalmente do nosso mundo, do mundo machista, querendo ou não, que o homem não pode sentir dor, não pode chorar, enfim. Então, esse reconhecimento das limitações, das suas atividades, das suas potencialidades como ser humano no dia a dia, há uma certa fragilidade, né? Reconhecer essa fragilidade, que habilidades que nós podemos entender, por exemplo, num local de trabalho, por exemplo. Olha, né, eu não consigo ficar até, sei lá, 8 horas da noite trabalhando, né? Porque estou realmente muito cansado. Reconhecer essa limitação, como esse cansaço, como essa forma, já é um início, né? Um relacionamento é a mesma coisa, né? Um relacionamento social que nós precisamos, nós somos fontes de relacionamento, nós somos sociais, né? Então, entender a compreensão de receber um não, ou também de dizer um não, já é um sinal para esse autoconhecimento também. Então, a importância do não, a importância de não ter algo, né, já é um autoconhecimento também dessa forma de reconhecer as nossas limitações. Então, é importante tirar um tempo no dia a dia, no seu dia, por exemplo, e colocar num papel de fato como é que foi o dia, né, as suas limitações, o que você conseguiu de fato concluir no seu dia, quais foram as barreiras que não foi possível concluir uma atividade, algo com aquela expectativa, que quanto maior a expectativa, maior a frustração. Então, poxa, eu tinha uma expectativa que ia ser dessa forma e não foi, né? Gera um sentimento de tristeza, porque nós não temos controle das nossas emoções, né? Então, ter esse controle, primeiramente, né? Buscar o controle total das nossas emoções, isso é impossível, né? Do nosso comportamento, isso é impossível. Nós somos falhos, nós somos seres humanos. Então, colocar no papel as suas limitações, o que eu estou fazendo na atividade diária, que isso está interferindo no meu rendimento no trabalho, o que isso está interferindo na minha família. Poxa, a minha família está falando que eu realmente estou muito ansioso, muito estressado no dia a dia, eu não quero mais, não estou com vontade de sair
de final de semana, de ter as minhas atividades de lazer. Então, colocar isso no papel, colocar uma situação específica que aconteceu, um sentimento, né? O que eu senti naquele momento, que quando você coloca no papel, por exemplo, você coloca e você olha. É diferente de você pensar e esse pensamento ir embora do dia a dia, que aí torna aquele comportamento automático. Então, isso ajuda muito na compreensão desse autoconhecimento, de lidar com as suas na lucidez, frustrações. né? Exatamente. Então, quando você registra, o próprio cérebro, ele registra, ele ativa o nosso sistema límbico, que vai, o sistema límbico responsável pelas nossas emoções, nossos comportamentos, a nossa memória. Então, poxa, olha só, esse mesmo dia, todo dia esse horário, eu considero, por exemplo, puta, que semana horrível, né? Será que a semana foi horrível ou será que foi aquele momento específico que foi ruim que tornou a minha semana diante dos meus pensamentos disfuncionais, né, ruins, né? Então, ter esse comportamento de automonitoração, né, automonitoramento, tanto das suas respostas fisiológicas, aquela atenção plena, a gente precisa manter essa atenção plena, o corpo, dos comportamentos, do dia a dia, porque é tudo tão intenso. 18 anos tem que estar na faculdade, 20 anos tem que já estar namorando, 30 anos tem que estar namorando, tem que estar estável, porque tem que casar, porque tem que ter filhos, porque, né, então vira aquela perfeição, aí volta no assunto da perfeição, né, que a pessoa deixa de ter essa autocompreensão dos seus próprios comportamentos e fica sob controle do externo, sob controle do ambiente, de fato, das pessoas, o que as pessoas pensam, o que eu devo completar, o que o meu chefe vai pensar, o que, né? Então, isso acaba tendo uma barreira muito grande para esse autoconhecimento, né? Então, conhecer a si, as suas limitações, os seus medos, as suas frustrações, isso é muito importante, né, para seguir em frente com uma vida com mais qualidade, né? Então, por isso a importância, né, de um acompanhamento psicológico que o psicólogo, né, a psicóloga, auxilia a criar novas estratégias para esse reconhecimento desse autoconhecimento, dessas habilidades para lidar com as situações adversas, inclusive entender a si, primeiro, que isso é muito difícil, é muito mais fácil você entender o outro, né, o comportamento do outro, né, e reconhecer o comportamento do outro do que do próprio. Né, isso é natural, né? Então, por isso que psicólogo precisa de acompanhamento psicológico de outros profissionais, né? Então, essa é a grande importância. Ler o outro e tentar entender o outro, construir uma história sobre o outro, sempre parece um caminho mais fácil para a gente do que aquele do autoespelho, né? Eu vou puxar para um outro caminho agora, no tema, Natália, que é geracional isto? Ou seja, a saúde mental é um tema específico de uma faixa etária, ou hoje em dia, no contexto que estamos, nós temos já desde menores idades, maiores, alguém está mais preparado para isso? O que vocês observam sobre a questão geracional lidando com a saúde mental, Natália? Litza, é bem interessante a sua pergunta, porque é como se a gente parasse para pensar aqui, né, o que faz cada recorte etário da população sofrer, né, e se tem alguém sofrendo mais, né, se tem alguma faixa etária com maior sofrimento, maior adoecimento mental. A gente não consegue restringir o adoecimento mental a uma única faixa etária, isso não, né, nem a um sexo ou nem mesmo a uma classe social. Não dá para dizer que só pessoas jovens, só pessoas para cima de 50 anos, não. Né? O sofrimento ele está para todos, em diferentes graus do desenvolvimento humano, né? Etapas do desenvolvimento humano. E a gente não... isso também se reflete quando a gente observa os números de adoecimento, né? Os diagnósticos em saúde mental. Isso também está posto assim, para todas as faixas etárias. Mas a gente sabe também, pela literatura, que as mulheres, jovens adultas e de um recorte social mais baixo, né, de uma classe socioeconômica mais baixa, são as mais vulneráveis a adoecer psicicamente. Então, em termos de prevalência, seriam as mulheres, jovens adultas e desse recorte social mais baixo que mais adoecem.
E consonante com essa literatura, inclusive no programa de saúde mental 360 da Mil, que assiste pessoas com transtornos mentais graves, de alta complexidade, transtornos persistentes ao longo do tempo, né, dentre os quase 5.000 beneficiários que são acompanhados por nós aqui no programa, a gente tem um predomínio também do sexo feminino. Né? Então, entre esses 5.000 beneficiários, 71% são mulheres. Né? Isso diz muito sobre as mulheres buscarem mais ajuda, mas também, né, por todas as vulnerabilidades do nosso gênero, né, nos coloca aí nessa situação de maior sofrimento e adoecimento. E a idade média que a gente tem observado no programa é de 41 anos. Mas isso não é uma... Né, como a gente falou do recorte geracional, do impacto geracional, eu vejo que a gente tem, né, uma população, um recorte hoje, gritando por ajuda, assim, pedindo ajuda de uma maneira mais clara, que seriam as crianças e adolescentes. Né? Esse público infanto-juvenil, a gente tem visto um aumento significativo dos casos graves de saúde mental. A gente tem acompanhado isso dentro do programa da Mil e também temos, né, acompanhado a literatura refletindo sobre isso. Muitas vezes a gente recebe crianças ou adolescentes em momentos de crise de saúde mental que envolvem tentativa de suicídio, automutilação, né? E de uma maneira muito mais prevalente do que há anos atrás. Então, isso, né, quando você falou de recorte geracional, me fez puxar para isso, assim, para talvez o recorte mais necessário de olharmos nesse momento seja para essa crescente de casos entre crianças e adolescentes, né? Sem desconsiderar, é claro, do perfil médio da população que já é conhecido também pela alta demanda em saúde mental, né? Que são os jovens adultos. E o que a pandemia, né? Talvez eu esteja me repetindo para trazer a pandemia, mas eu acho que ela tem tudo a ver com o impacto na nossa saúde mental hoje. E também, né, futuramente, a gente vai continuar colhendo os impactos da pandemia. Porque a pandemia, ela provocou um isolamento social. A gente falou muito esse termo na pandemia, né? Que, na verdade, não era um isolamento social. Na verdade, era um distanciamento físico. As pessoas não podiam ficar próximas umas às outras, né? A gente usou muito o slogan do Fique em Casa, né, para combater o coronavírus como uma arma frente ao coronavírus, mas isso ficou um pouco confuso. A nossa geração não tinha vivido isso antes, né? Foi a primeira vez e a gente aprende fazendo. Então, o que a gente fez? Muitas pessoas realmente se isolaram socialmente, pararam de alimentar as relações interpessoais que tinha no dia a dia como antes, né? Como tinha antes. Isso fez com que elas as próprias crianças e adolescentes não tivessem mais o espaço de socializar com os colegas na escola ou no condomínio onde mora, na rua, né? E passou, então, a uma socialização baseada na TV, no videogame, no celular, né? Em todas as estratégias tecnológicas e digitais que a gente tem hoje. Positivo? Positivo, né? Essas crianças precisavam liberar essa energia em algum instrumento, né? Que possibilita também a troca. Mas a troca que a gente faz pela tela, como a gente está fazendo agora, é muito diferente de uma troca presencial. A gente tem muitas perdas, ainda mais quando a gente pensa nos afetos envolvidos. A gente se afeta menos pelo que acontece do outro lado da tela. Né? Se você me contar uma história agora, Litza, provavelmente eu sinta de maneira diferente do que se você estiver aqui na minha frente me contando a mesma história. Ao vivo, perto. Exato, né? Então, existe algo dos afetos, da troca, do próprio relacionamento, né? Da própria conexão interpessoal, que principalmente nossas crianças e adolescentes perderam no período pandêmico. Né? Isso pode também ser um dos ingredientes, um dos fatores que hoje acelera essa curva, né, de diagnósticos em saúde mental dentre as crianças e adolescentes. E aí, claro, né, a gente pode falar também sobre o próprio processo diagnóstico. Hoje a gente tem
também é muito comum a geração um pouco mais velha, né, dos pais dessas crianças, o baixo limiar para frustração, enfim, para inadequação, no sentido de que, bom, se meu filho não fez isso que o filho do vizinho fez, então ele tem alguma coisa. Né? Então eu vou levar ele no psicólogo, porque não, ele tem algum problema. E aí volta para a perfeição, né? Isso, exato, assim, se foge do que foi traçado, né, no psiquismo aí, na fantasia da pessoa como perfeito, então se meu filho não atinge isso, não responde a isso, ele provavelmente tem algum problema com ele, né? E aí essa busca pelo diagnóstico, é como se a gente, bom, não coube nessa caixinha do perfeito, então tem que caber em alguma outra caixinha, né, de alguma outra doença, de alguma outra necessidade. E a gente precisa lembrar que a gente é diferente, né? Somos pessoas diferentes, singulares, e essa singularidade hoje tem sido muito esquecida, né? Em detrimento desses padrões sociais. Bom, então, em síntese, né? Toda e qualquer geração sofre. Tem alguns sofrimentos que são até transgeracionais, né? Um conceito que a psicanálise usa para explicar um mesmo sentimento, um mesmo sintoma que passa de geração para geração. Quando eu falo, nossa, eu tenho isso de ficar mal quando eu escuto esse tipo de história, minha mãe também é assim. Né? Então é como se a gente carregasse, né, um legado geracional. Né? Isso também é bem bacana da gente pensar nesse recorte. Mas é isso, né? A gente vem falando aqui, vem achando essa bandeira de que a saúde mental é real e para todos nós, né? Independente da faixa etária, gênero, sexo e recorte social, né? Ela está aí para todos. Nossa, Natália e Felipe, muito rico o que vocês estão trazendo. Eu acho que tanto no plano individual, né, de como eu estou atento e a riqueza de entender que pode ocorrer com todos. Isso é muito importante, como a gente está percebendo, se lendo. A gente vai caminhar agora para o final, para os nossos 5 minutos, mas tem uma pergunta que está aparecendo. Eu vou dar 2 minutinhos para o Felipe para a gente poder elaborar um pouco isto, porque com a saúde mental veio a expressão do burnout, que hoje é usada, virou tema de conversa, né, de 1 a 1. O que é o burnout? E aproveitar que a gente tem uma visão corporativa aqui também, pessoas pensando não só no seu plano individual, mas nas suas companhias. Como as empresas podem estar atentas a isso? Você traz isso para a gente, Felipe, para a gente caminhar para o fim? O que é o sintoma do burnout, a síndrome do burnout, e como é que as empresas podem estar atentas? Eu não estou te ouvindo, Felipe, não sei se só sou eu. Não. Eu também não estou escutando. Vou pedir para a Nath começar, que aqui quem sabe faz ao vivo, né? Os dois são do ramo com profundo conhecimento. Nath, você começa para gente falando sobre o burnout, por favor? Sim. O burnout, ele é o esgotamento total. Fê, você tá com áudio? Acho que agora eu tô. Ainda não. Oba! Tá. Então vai lá. Voltou. Tô. Deu um problema no navegador aqui. Desculpa, gente. Erros técnicos aqui, falhas técnicas aqui do navegador. Pronto, reiniciei a página. Problema. Desculpa. Bom, então, primeiramente é importante para as próprias pessoas, né? Enfim, gestores, colegas de trabalho também, observar a capacidade funcional do indivíduo. Então, por exemplo, poxa, eu sempre fui dedicado no trabalho, sempre gostei do que eu faço. Como pode eu não estar tendo a mesma produção que antes, a mesma vontade do que antes? Ou seja, há uma diminuição muito grande na motivação do dia a dia do seu trabalho, na questão laboral. A vontade, de fato, né, de executar. Então, causa aquele comportamento de postergar as suas atividades,
depois eu respondo esse e-mail, depois eu faço aquilo, e os colegas às vezes pedem um auxílio, uma ajuda, você não tem essa mesma prontidão para poder ajudar. Isso gera uma ansiedade muito grande e começa muito com as respostas fisiológicas do burnout. Então vem aquela fadiga, estou sempre cansado, poxa, eu não consigo dormir à noite porque eu estou lá preocupado, o que vai acontecer do dia a dia, do meu trabalho, poxa, amanhã, né, eu tenho que fazer tal coisa, tenho que entregar um e-mail, tenho que fazer reunião, e vem essa preocupação excessiva. Vem o batimento cardíaco acelerado, vem aquela questão da tensão muscular, que normalmente começa aqui, né? E o que o próprio colega de trabalho, o que os gestores devem ficar atentos a isso, né? Então, há cada vez mais uma sobrecarga de trabalho, seja pelas pequenas empresas, pelas médias empresas, quando tem uma certa dificuldade de trabalho, ainda mais esse mundo pós-pandêmico, né? Durante a pandemia, que houve muito prejuízo em questão financeira, né? Redução de muitos funcionários, então um acúmulo de tarefa entre os próprios funcionários. Então, primeiramente, pensar na saúde emocional daquela pessoa. Aliás, né, aquele profissional, aquela pessoa, aquele funcionário, ele também é ser humano, ele tem uma vida além do trabalho, né? Então, podem estar passando por diversas outras dificuldades da vida dessa pessoa que possa estar influenciando no trabalho. Então, essa sobrecarga emocional e fisiológica dessa pessoa, desse funcionário, vai interferir totalmente na funcionabilidade dele, da produtividade dessa pessoa. Então, é necessário ter um olhar, uma compaixão, observar a integralidade do ser humano, da pessoa, daquele profissional, observar também os valores daquele relacionamento entre a equipe, né, entre os profissionais. Isso, uma empresa que visa, né, esses valores do ser humano, da propriedade do ser humano como um todo, a tendência é observar todos os fatores comportamentais e culturais dessa empresa. Então, cuidar não só, não precisa ser amigo, né? Muitos profissionais acham que é ser amigo que diferencia, não, mas assim, entender e ter essa compaixão e ter essa empatia que o outro necessita desse cuidado. Então, procurar uns 10 minutos, 15 minutos para uma roda de conversa, né? Às vezes até assuntos aleatórios que não envolvem, eu sei que o trabalho, né, demanda muito, mas ter esse cuidado, a atenção, né? E a própria atenção também. Os gestores também passam por burnout, né? Então, esse trabalho em equipe, né, em equipe com os próprios funcionários, gestores, é importante. Então, fazer uma palestra, convidar profissionais capacitados que falam do assunto de saúde mental, por exemplo, para fazer uma psicoeducação, explicar o que é esse cuidado, elaborar projetos, propostas na empresa para transformar esse ambiente mais acolhedor, e não necessariamente como uma máquina, né, de produção, tenho que produzir, tenho que fazer. Isso envolve também os próprios gestores. Enfim, tem um resultado, tem uma meta diária, tem né, as suas tarefas, mas olhar o ser humano como um todo, que o ser humano ele tem uma limitação, né? Tem uma vida como um todo. Então, observar se o funcionário não está tendo uma atividade como antes, se deixou de ter uma comunicação com um colega, né? Será que é algo voltado para a empresa, literalmente, ou será que ele está passando por alguma dificuldade? Então, ouvir, né, ter a empatia de ter aquela escutativa, validar o sofrimento do colega, validar, né, e entrar em contato com essa esfera emocional também do colega de trabalho, do profissional, né? Isso é muito importante, a escuta, ouvir mais e depois dar um feedback construtivo e não punitivo por esse prejuízo no trabalho, entender o que está acontecendo com essa pessoa, isso é o primordial. Como qualquer relação humana, né? É importante ter essa compreensão antes de ter um caráter punitivo. Excelente. Excelente, Felipe. É uma escuta ativa, muito importante, com ações práticas. Eu acho que a nossa conversa claro, foi mais um momento para dar luz a um tema que entrou realmente na nossa vida, né?
E para mim foi muito rico. Eu espero que tenha sido para todo mundo que participou conosco, baseada em literatura, mas uma fala direta, equilibrada para a gente conhecer e se entender pessoa e estar mais internalizado, né? Porque ao longo da fala de vocês foram dando várias dicas, né? Pílulas de alertas, de lucidez, para como a gente pode estar atento e como a gente pode partir para a ação e lidar melhor. Nosso tempo se foi, né? Se tivesse um áudio aqui, eu fazer aquele porque realmente eu aprendi bastante. Espero que tenha sido assim. Eu agradeço a FISWIC, a gente poder falar de saúde mental e pensar numa sociedade mais potente. Potente porque encara a saúde com relevância em todos os aspectos. Então, mais uma vez, super obrigada, Felipe e Natália, pela fala e agradeço ao evento, espero que tenha sido muito poderoso e agradeço essa participação aqui pelas perguntas que chegaram. Uma boa tarde, continuem, por favor, com toda a programação da FISWIC. Um abraço grande para todos. Até logo, gente!